Que legal ter você aqui no nosso canal. Assim como todo mundo fala, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte no sininho para você receber a nossa notificação quando tiver mensagem nova, curta. E se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha ela com a sua família, com seus amigos e seja um missionário. Seja o braço de Deus nessa terra, levando a mensagem dele, uma mensagem de esperança a muitos corações. Os dias de hoje, com a tecnologia, você tem chances de ser um missionário de diversas formas. Seja compartilhando uma mensagem de Deus, seja contribuindo também com a gente que está fazendo esse trabalho. Aqui do meu lado, você vai ter um QR Code, você tem as chaves Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Aqui na nossa descrição, logo abaixo, você tem todas as demais informações, até as que eu já estou falando aqui, para que você possa entender a seriedade do trabalho que a The Way Church tem realizado. Com esse novo templo que nós ainda estamos reformando e temos tantos desafios ainda para frente, já estamos trabalhando, atendendo muitas vidas com necessidades, seja com cestas básicas, roupas ou demais coisas que as pessoas apresentam necessidades naquele momento, seja também com alguns projetos que nós já estamos colocando em andamento, como o projeto dos contraturnos escolares, como também a musicalização infantil, projeto de esporte, seja com crianças, seja com pessoas que estão em estado sedentário. Estamos trabalhando para fazer com que a comunidade onde nós estamos inseridos possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e que possa também ser acolhida no momento das suas necessidades. Por isso, permita que Deus fale ao seu coração. E se isso fizer sentido para você, contribua conosco. Agora, preste bastante atenção. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe. Amados, nós estamos retomando hoje uma série de mensagens e nós já divulgamos aqui a respeito dessa série que tem um nome chamado Unlocked ou Desbloqueados. É para passar uma ideia de algo que está sendo aberto, algo que está sendo deschaveado, como um cadeado se abrindo, como correntes caindo, como correntes sendo partidas e você sendo liberado. A ideia desta série é trazermos palavras que estejam alinhadas a este tema, a um tema de libertação, a um tema que passe a ideia de rompendo cadeias mesmo, porque Deus está ativando algumas coisas em nós, e para que a gente ative determinadas coisas, nós precisamos desbloquear algumas outras. Quem aqui é do mundo dos games, sabe de que às vezes a gente tem que passar por todo um processo para desbloquear, seja um novo player, seja, enfim, uma nova fase, precisa chegar a um ponto de fazer um desbloqueio, e algumas coisas na nossa vida é da mesma maneira, você só acessa depois que tu vence algumas coisas, é preciso vencer para que você desbloqueie. E ainda trazendo algo desse mundo dos games, geralmente quando você está para passar de fase, aparece um carinha chamado chefão, boss. E esse é o mais terrível de todos para você passar. Se aquela fase foi ruim, quando você chega no boss, é complicado. Mas quando você passa ele, você ativa algumas coisas, você desbloqueia algumas coisas, e você passa para a próxima fase mais equipado. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai ver nesta série, e tem tudo a ver com a sua vida espiritual também. Por quê? Você já deve ter percebido que em algum momento da prova que você está passando agora, a coisa ficou mais difícil, não ficou? Ô pastor, e como ficou? Parece que agora mesmo a coisa acabou para mim. Você chegou no chefão. E aí, você vai arregar? Vai desistir? Diz assim, não pastor, para esse chefão eu já morri algumas vezes já. Sabe o que é bom? Porque se você está em Cristo, você tem vidas infinitas para conseguir chegar lá. Você vai conseguir passar por isso. O que você precisa muitas vezes é de algumas dicas de como é que você faz para passar. E é isso que essa série de mensagens vem trazer para você. Dicas para que você possa passar. Não
Não aqueles cheats que se usavam que as pessoas faziam para burlar o sistema. Não, ninguém quer burlar o sistema. Porque se você burlar o sistema, tem gente que burla o sistema. Tem gente que tenta não passar pela prova, pegar atalhos, e os atalhos são muito perigosos. Porque em algum momento vai dar ruim. E você vai voltar aonde você deveria ter passado. A melhor coisa é você entender como vencer. E existe algo que eu diria que talvez seja como um grande bloqueio que nós adquirimos à medida que nós vamos vivendo a nossa vida diante de Deus. Não somente quando nós aceitamos a Cristo, mas mesmo antes as pessoas já vivem nisso, só que elas não têm noção do que está lhes aprisionando. Antigamente, muito antigamente, se tinha um sistema prisional aonde se colocavam grilhões junto aos pés dos prisioneiros. Esses prisioneiros muitas vezes eram usados para fazerem trabalhos externos, e para que eles não saíssem correndo pelo mato e fugissem, eles amarravam grilhões aos pés, que nada mais é do que uma corrente junto a uma grande bola de ferro. E então eles ficavam limitados, e eles não conseguiam se locomover muito rapidamente por conta daquela bola, e também pelo ferro que machucava o seu pé. Eu vou dizer que espiritualmente há muitas pessoas presas em grilhões ainda hoje. E você já deve ter percebido que por mais que você queira avançar, parece que você não corre tanto quanto outras pessoas ao teu redor correm. Há pessoas que alcançam a bênção antes de você. E você sempre está se sentindo cansado, cansada, abatido, ferido, ferida, porque não consegue evoluir, não consegue ir. E tem algumas pessoas na Bíblia que viveram coisas parecidas com isso. E uma dessas pessoas é o rei Davi. Eu gostaria de ler com você um dos salmos que ele escreveu quando deparou-se com uma dessas coisas bloqueadas em sua vida. E o Salmo 32 nos ilustra muito a respeito disso. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32, você que acompanha via aplicativo, faz as demarcações ali também. Livro dos Salmos, capítulo, ou melhor, Salmos 32, porque não é um livro, mas é um cântico, né? É um livro de cânticos. Então seria como nós disséssemos o Cântico 32. E nós vamos ler das estrofes 1 até a 5ª. Nós vamos ler numa versão mais alternativa. Depois, se precisar, nós tomamos uma outra versão para fazer a leitura também. Olha o que diz o texto nessa versão. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força evaporou como água no calor do verão. Pode ir. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi a minha culpa. E eu disse comigo, eu confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Amém. Só até aqui o texto. Vocês viram ali que tem um interlúdio, que na verdade isso aqui tem a ver com as canções como elas eram cantadas. Algumas versões trazem as minhas transgressões, tu perdoaste, mas todas elas não omitem a palavra culpa. E hoje eu quero falar um pouco sobre romper essas correntes de culpa. Existem muitos pontos na Bíblia que nos ajudam a entender como nós fazemos esse desbloqueio, como nós conseguimos avançar. Até porque a culpa é como uma corrente invisível, mas ela, apesar de ser invisível, ela torna prisioneiros reais. Pessoas realmente ficam presas, vivem
opressas, em prisões emocionais, espirituais, e ela é paralisante, ou talvez até retardante, porque a pessoa não consegue avançar na velocidade que todo mundo consegue correr. E como nós podemos entender o que é essa culpa? Geralmente as culpas nascem da consciência do erro. Temos consciência de que erramos. E a consciência do erro começa a gerar dentro de nós a culpa. Principalmente ela permanece até o momento de você encontrar a redenção. Enquanto você não encontra a redenção, a culpa continua. E existe uma diferença entre uma culpa sadia, que é aquela que te leva à busca do perdão, e uma culpa tóxica, que é aquela que simplesmente amarra você e te leva a uma autopunição. E há muitas pessoas presas numa culpa tóxica. Você que tem consciência do teu erro, mas não consegue aceitar perdão e nem redenção. Fica constantemente se lamentando por aquilo que passou. E deixa eu falar para ti, você vai se identificando. Quantas vezes você já orou pedindo perdão pela mesma coisa? A mesma coisa de sempre. O Senhor te perdoou, mas você não se perdoa. Você acha que não pode ser tão fácil assim chegar diante de Deus e pedir perdão a Ele, e Ele te perdoar e está tudo resolvido, porque o mal que você criou foi muito grande. Então você precisa ser punido. E nós muitas vezes não conseguimos compreender de que a punição pelos nossos pecados já foi paga na cruz de Cristo. Tem que ser uma pessoa muito coerente para não sair pecando, errando, faltando e dizendo, Jesus já pagou, então está tudo tranquilo. Isso é uma pessoa incoerente, ela não entendeu o Evangelho. Mas cada vez que eu sinto a culpa, não deveria sentir a culpa apenas pelo erro que eu cometi, mas porque eu tenho consciência de que este erro foi mais uma chibatada sobre Jesus. Foi o cravo em suas mãos. Foi o que ele precisou pagar por conta dos meus erros. E é muito difícil quando nós vemos que por um erro nosso, alguém acaba pagando um preço. É difícil, né? E o que nós não temos consciência às vezes, é de que por nossos erros e os nossos pecados, Jesus pagou na cruz do Calvário, com a sua vida. Então a culpa de toda ela não é ruim, porque se ela me levar a Cristo, se ela me levar ao arrependimento, então ela pode ser até a minha salvação. Porque quantas pessoas que cometeram erros graves e vieram para a igreja, e na igreja encontraram redenção, através da palavra do Senhor. Mas, ao mesmo tempo podemos ficar presos, dentro de uma culpa tóxica, que simplesmente vai nos mutilando dia após dia. Existem causas muito comuns para as questões da culpa. Pecados do passado, falhas, como pai, como mãe, ou em relação aos nossos pais também. Erros que cometemos na nossa juventude e aqui, talvez esteja em larga escala. Omissões, palavras malditas que dissemos a nós mesmos ou dissemos a outras pessoas. E o sentimento de culpa, ele é terrível, porque ele traz uma expectativa de castigo. Quando nós nos sentimos culpados, nós já ficamos esperando pelo castigo. E isso nos acompanha desde crianças. Tem coisas que nós fazemos e que nós já, quando o pai chegar em casa, quando a mãe souber, como é que eu vou? Nós já criamos um sentimento de culpa e ali já entra arrependimento, mas nós sabemos que vai ter uma punição, vai ter alguma coisa, vai ter alguma consequência. E às vezes, quando a consequência acontece, nos sentimos redimidos. Eu não sei se você vivenciou isso, mas na minha infância, nos anos 80, a minha mãe tinha uma metodologia chamada lista negra. E essa lista invisível funcionava da seguinte forma: cada vez que eu cometi um negócio, ela dizia assim, tô anotando na lista. Isso aqui vai para a lista. Tô colocando aqui na lista. Aí chegava um momento que eu já não aguentava mais, que eu pensava, quando é que ela vai acabar com essa lista? Aí eu cometi um negócio para apanhar de uma vez, que daí eu zerava o negócio. Zerava a lista dela.
quando apanhava, ninguém gosta de apanhar, mas quando dava aquela zerada na lista, né? Que era tão didático que ela até ensinava a gente a separar em sílabas. Tu nunca mais faz isso de novo. E a gente aprendia a fazer assim: eu nunca mais vou fazer. A gente aprendia. Dava aquela zerada. Tu ia dormir, tu sentia leve, tu sabia que não tinha pecado mais nenhum. Só que isso causa algo dentro da nossa cabeça, de que quando nós cometemos algum erro, nós ficamos na expectativa. O que Deus vai fazer? Vai quebrar minha perna? Vai furar o pneu do carro? O que vai acontecer? Porque eu cometi aquele negócio. Nós ficamos numa expectativa de punição. E às vezes a punição não vem, porque Deus não trabalha dessa forma. Não vem da maneira como nós esperamos. E caímos na besteira de pensar que está tudo certo, Ele nem liga. E a gente vai aumentando as coisas da tal lista. E não entendemos de que a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Só que tem coisas que nascem muito rápido, como a alface. Vem muito rápido, né? E tem outras coisas que demoram para nascer. Tem coisas que nós fazemos e aquilo passa um tempo e depois vem a colheita. Mas, de qualquer forma, independente da colheita, às vezes nós somos tomados por um sentimento de culpa. E esse sentimento, ele deveria servir apenas para nos levar ao conserto. Para nos levar, porque quanto antes nós consertamos, menos é a consequência daquilo que nós vamos enfrentar depois. E quando nós estudamos um pouquinho a respeito da culpa, ela, como as diferentes emoções que nós sentimos, faz parte dessa nossa natureza humana. E ela está identificada pelos neurologistas no nosso cérebro, num sistema chamado sistema límbico, que é responsável por todos os nossos julgamentos morais e também pela sensação de culpa e vergonha. Por isso que quando Adão e Eva erram, o que acontece é que no momento do erro eles se sentem nus, sente que alguma coisa está errada. Esse é o momento em que a culpa vem. E eu estou falando isso porque talvez você esteja identificando com algumas coisas que você tem que lidar. Facilmente a gente vai cozer as folhas de figueira como eles o fizeram, né? E tá tudo certo. Mas por mais que você tente esconder o seu problema, a culpa não te deixa esquecer de que ele existe. E como nós lidamos com isso? Como avançamos em um mundo onde a culpa não nos deixa andar? Sentir culpa deveria fazer com que as pessoas fossem mais empáticas e solidárias. Porque quando eu sinto culpa por algo que eu já fiz, e depois eu sou curado disso, aquela culpa ela deveria servir como um histórico para que eu tivesse misericórdia do outro. Agora tem gente que não tem misericórdia nenhuma, já passou pela mesma coisa, caiu nos mesmos erros, e quando vê alguém caindo vai lá e aponta o dedo. Não serviu de nada essa culpa. Ela me serve quando eu começo a me tornar empático, porque eu sei o quão difícil é. O quão difícil é cair e o quão difícil é se levantar. Como nós temos necessidade de um mundo mais empático, de uma igreja mais empática. Porque às vezes por ser igreja as pessoas falham e o outro já joga no rosto, né? Isso é ser crente? Não há empatia nenhuma. Quem falou deve ser um anjo, que nunca falhou, que nunca cometeu erro algum. Então sentir culpa por um determinado tempo até o perdão deveria nos servir de referência. Sentimos culpa pelo erro, e para resolver a situação não tem outro jeito a não ser confessar. O texto que nós lemos nos fala de um momento em que Davi escondeu seus pecados, e ele diz assim: enquanto eu escondi os meus erros, a culpa me matava de dia e de noite, aquilo me moía. Eu me recusei a confessar meu pecado e meu corpo definhou. Eu gemi o dia inteiro.
Tinha algo que estava errado, eu não conseguia lidar com aquilo. Eu precisava de que algo fosse resolvido na minha vida, porque a mensagem no coração carregada de culpa é: eu devo, eu estou em débito, tem alguma coisa errada, mesmo, parece que todo mundo sabe, e eu estou aqui forçando para esconder. E quando nós erramos, cometemos os nossos erros e pecados, num primeiro momento nós não refletimos sobre o que nós podemos perder. E no primeiro momento, talvez a culpa nem chegue. Nós cometemos o erro e achamos que estamos safos. Mas daí uma pessoa, quando ela trai, ela não pensa na dor que ela causa ao seu cônjuge. No momento em que ela está fazendo, ela não pensa na dor que ela vai causar. Ela não pensa na dor dos filhos em um divórcio. Ela não pensa nada além daquilo que ela está ganhando naquele momento. Ela não consegue refletir na consequência, ela não consegue pensar no depois, ela não consegue imaginar nada disso. Mas aí chega aquele momento em que a filhinha vem para o pai e diz: por que você deixou a gente? Por que o pai está indo embora? E aí o sentimento de culpa arregaça. No momento da descoberta de uma traição, quando você vê o outro gemendo e rolando de dor, na dor que você causou, a culpa vem. A culpa vem e parece que nunca vai haver redenção para aquilo. E algumas pessoas conseguem receber a dádiva do perdão do outro, mas ainda assim não conseguem nunca mais se perdoar. E uma grande dificuldade, porque essa também é uma consequência dos nossos erros. Mas eu estou aqui não apenas para identificar o que essa culpa pode causar em nós, mas mostrar o perigo que é quando nós continuamos bloqueados por ela. Quando cometemos erros e cometemos. E o que nós fazemos com a culpa que ficou? E eu cometi algo terrível com fulano, com ciclano, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho. Eu cometi um erro. E o que eu faço com essa culpa que me mata todos os dias? E eu cometi algo contra alguém. Eu cometi contra mim mesmo. E há mulheres que não conseguem perdoar-se de um aborto que cometeram. E aí você já veio para Jesus, você já entregou sua vida, você pediu perdão, você entendeu a dimensão desse ato. Mas Satanás de tempos em tempos tenta prender você na culpa, de que Cristo não te perdoou, e de que o que você fez é imperdoável. Eu não vim aqui para amenizar o fato dos nossos pecados serem terríveis e terem consequências. Não vim aqui para amenizar e dizer: está tudo certo pecar. Não vim aqui para dizer isso. Eu só vim aqui para dizer para você que nós servimos a um Deus de segundas chances, a um Deus que estende a mão quando nós estamos caídos, que olhou para o lado, para um bandido que estava ao seu lado na morte, e Ele lhe trouxe redenção. Eu estou falando de um Deus que olhou para Paulo, que era assassino de cristãos, e disse: eu quero usar você na minha obra. Restaurou a vida daquele homem. A culpa ainda permanecia nele, e o Senhor disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ou você acha que para ele foi fácil passar pelas famílias que ele tinha assassinado, e os remanescentes olharem e dizer assim: como esse sem vergonha está aí falando desse Jesus se ele matou meu pai? Como lidar com isso? Mas hoje nós somos muitos juízes. Alguém cometeu alguma coisa, essa pessoa vem para a igreja, ela vem em busca de redenção. Se ela se libertou da culpa, muitas vezes nós temos aí um ofício, né, um trabalho terceirizado de Satanás, que jogamos a culpa na pessoa. Se ela esqueceu quem ela já foi, fazemos questão de lembrá-la. Que o Senhor nos livre de ser assim. Que você permita que cada pessoa encontre a sua redenção, e que você possa encontrar a sua também. Que grande parte das pessoas que não tiram o dedo de riste de apontar para os outros os seus erros, é porque não consegue se perdoar dos seus. Temos uma dificuldade muito grande em ver alguém se alegrando quando eu não consigo me alegrar.
Temos uma dificuldade muito grande de ver alguém gozando da liberdade, da salvação e do perdão, quando eu não me perdoo. Então acho que ninguém tem o direito de sentir-se perdoado, porque eu não me sinto perdoado. E nessa noite é uma noite de avaliação, para que você possa entender quem você está sendo nessa mensagem. Existe uma absolvição em Cristo. Romanos 8:1 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele tira a condenação, porque agora você não está mais no local onde você cometeu o erro, na carne. Você passou a andar em Espírito. Então as condenações, elas saem, elas são pagas lá na cruz do Calvário. Nesse tribunal, Deus é o juiz, o acusador sempre será Satanás. Mas Jesus, como diz em 1 João 2:1, Ele é o nosso advogado. E Ele nunca perdeu uma causa. A Bíblia diz em 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos os nossos pecados, se a gente falar, precisa aplicar corretamente, assim como um remédio para funcionar. E não funciona simplesmente lamentar e ter remorso, precisa confessar. Essa é a forma adequada. Em geral, uma pessoa culpada, ela é reincidente, ela volta a cometer as mesmas coisas quando ela não entra num arrependimento. A confissão, ela tem o poder de quebrar esse ciclo do pecado, porque torna-se um ciclo. A culpa geralmente te lança novamente naquilo que você não se sente perdoado. Você cometeu o erro e você fica mal com aquela culpa, mas não se sente perdoado. O que vai acontecer? Faz de novo. A gente volta a cometer de novo, porque não sentimos que estamos perdoados. Ou principalmente quando nós não chegamos e assumimos que erramos com alguém, nós continuamos errando com a pessoa. É por isso que a fórmula é confessar, é admitir, é dizer eu errei. Porque quando nós confessamos, e algumas pessoas que usam desse subterfúgio, não, mas eu já confessei para Deus, resolveu? A Bíblia diz que nós confessamos a Deus para que nós sejamos perdoados. Se verdadeiramente com o coração contrito e arrependido formos diante de Deus e confessarmos para Deus, Ele nos perdoa. Perdoa. Mas sabe por que muita gente é reincidente dos mesmos problemas? Porque ela nunca confessou a quem foi agredido. Porque quando nós confessamos para a pessoa e passamos por todo aquele processo de dor, dificilmente nós voltamos ao mesmo erro. Porque a Bíblia diz: confessai uns aos outros as vossas culpas para que sejais curados. Aquilo que acontece conosco quando erramos torna-se como uma chaga, como uma doença. E para ser curado nós precisamos confessar. É quando nós chegamos para alguém, quando nós chegamos para o pastor, é quando nós chegamos para o líder, quando nós chegamos para o marido, quando nós chegamos para a esposa, e nós admitimos: fui eu que errei, fui eu que cometi, fui eu que falhei, fui eu que trouxe essa tempestade para dentro de casa, sou eu que tenho trazido esse mal, sou eu. A tempestade só cessou quando Jonas disse: eu que sou o culpado disso tudo que está acontecendo aqui, ó. Não adiantou ele só diante de Deus falar, não, ele confessou diante daquelas pessoas, mas ele encontrou a redenção. E quando nós confessamos, nós desbloqueamos algo poderoso na nossa vida. Nós desbloqueamos o perdão de Deus sobre nós. E o perdão te faz avançar, o perdão te faz vencer, o perdão te tira do local onde você está, o perdão quebra os grilhões. A redenção que Ele nos concede faz com que a gente saia do lugar e avance, porque senão nós vamos continuar dentro do mesmo ciclo do pecado. Confessa a Deus, confessa a quem você tem que confessar, pelo que a gente está se sentindo culpado, pelo que, o que ainda está preso em nós. E então nós começamos a ficar livres para recomeçar. O perdão não apenas limpa o nosso passado, mas ele destranca o nosso futuro. Ele destrava tudo aquilo que Deus tem para você. Ele destrava tudo aquilo que está diante de você, que a gente só não avançou porque está preso em alguma coisa do passado. Vamos pensar? Quando você conversa com alguém, quais são os teus lamentos?
Não, porque lá em 2005 aconteceu aquele negócio, eu nunca consegui perdoar. Não, porque olha, o ano foi 2001 e aconteceu tal coisa, 1900 e lá vai. Às vezes nós lembramos a data, o dia, a hora que aconteceu o negócio. Você acha que você não está preso? Você precisa perdoar isso, você precisa liberar isso. E às vezes, e muitas vezes, e principalmente dentro do assunto que nós estamos falando hoje, que é culpa, o problema nem está no outro. O problema está em você, você só precisa confessar. Só precisa abrir, só precisa liberar isso. Porque hoje, se você confessar e se sentir ainda em culpa, é como alguém que foi livre da cadeia, mas não quer sair de dentro dela, quer continuar dentro dela. E há muitas pessoas que estão presas na culpa dessa forma, porque não sabem viver sem ela. Do que eu vou lamentar? Do que eu vou, promover a autocomiseração, se eu me livrar disso? Precisa livrar-se da culpa para que você avance. Vamos pensar aqui, como é que nós desbloqueamos para a gente caminhar para o final. Primeiro ponto: arrependa-se e reconheça diante de Deus o seu erro. Pastor, eu já falei tantas vezes, eu nunca senti. Faça esse exercício, mas faça esse exercício não imaginando Deus como o seu pai que nunca te perdoa, como sua mãe que nunca te estendeu perdão, como alguém que nunca perdoou você. Faça esse exercício como um Deus, diante de um Deus que entregou o seu único filho para morrer por você. E a Bíblia diz: aquele que nem mesmo a seu único filho poupou, como não nos dará com ele também todas as coisas? Você já tem o perdão disponível, você já tem a graça disponível. A única coisa que você precisa trazer para ele é a sua culpa. Receba perdão pela fé, não por sentimento. Isso aqui é um desafio. Mas eu não consigo sentir que eu sou perdoado, porque as pessoas dizem isso para nós. Os pastores ouvem muito isso. Eu não sinto que eu sou perdoado. Você não vai conseguir sentir, porque o perdão não é um sentimento. Ele é uma aceitação pela fé. Quando a gente vai diante de alguém, a gente sente ou não sente, porque a pessoa transborda isso para nós, né? Você diz assim: você me perdoa? A pessoa olha para ti. Tá, perdoo. Tu não sentiu perdão, porque você está vendo que ela está lidando com aquilo ainda. Ou você vai pedir perdão e a pessoa chora, te abraça: eu te perdoo, eu estava com tanta saudade de ter essa comunhão contigo. E você, eu fui perdoado. Mas diante de Deus, você pede perdão ao Senhor pelas tuas culpas. Você tem que acreditar que foi perdoado. Mas pastor, como é que eu vou saber que Deus não está lá cheio de rancor no coração? Porque isso não é a natureza dele. Não é a natureza dele, essa é a nossa natureza. Porque também nós começamos a pensar em Deus de acordo com como nós somos, né? Quantas pessoas vieram te pedir perdão e você não perdoou? E o que a Bíblia diz na oração do Pai Nosso? Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Então quando eu vou pedir perdão para Deus, mas eu sou um cara que não perdoo, eu sempre vou achar que Ele não me perdoou. Eu não consigo ter fé suficiente. Mas a Bíblia diz: se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Se a Bíblia diz, eu acredito, eu não preciso sentir, eu sei que Ele me perdoou. Aleluia! Receba o perdão pela fé. Restaure a sua visão do futuro. Se Deus não te condenar, quem pode te condenar? Se Deus te perdoou, você está perdoado. A culpa aprisiona, a graça liberta. E o propósito ele é ativado quando nós nos vemos como perdoados. Você não foi salvo apenas do teu passado, querido. Você foi salvo para o teu futuro. A culpa está bloqueando você. A culpa não está deixando você avançar. O sentimento de alguma coisa que ficou. Você pode hoje decidir confessar diante de Deus. Ou talvez até para alguém resolver isso. Ou você vai continuar preso dentro dessa vida ingrata. Sabe, abrir
e parar de viver na opressão. Porque quando nós escondemos as nossas culpas, o texto diz, de dia e de noite, sabe, é todo momento aquilo nos fustigando. Eu me lembro de uma história real, e eu quero contar ela para orar com você. Nessa história, que aconteceu numa família que eu conheci a pessoa agora quando ela já era grande, e diz que quando ele era criança, sua irmã, eles eram várias crianças, vários irmãos, mas a sua irmã viu ele quando ele quebrou um utensílio de dentro de casa. E quando ele quebrou, ele ficou assim, que ele tinha quebrado aquilo, e ela olhou para ele assim, quando o pai souber. E eles sabiam que os pais eram bravos, então ele juntou aquilo, e ele disse, não conta, por favor, não conta, e não conta. Deu assim, todo silêncio tem um preço, né? Eu não quero mais lavar louça aqui nessa casa. E aí começou um tormento, porque tudo que pediam para ela fazer, ela só olhava e dizia assim. E ele levantava e dizia assim, deixa que eu faço. E os pais começaram a observar de que ele estava muito prestativo, porque agora não podiam pedir nada para ela, que ele dizia, não, deixa que eu faço. E às vezes ele fala assim, e ela fazia assim, tipo apontando para o local onde estava o negócio que quebrou. E ele baixava a cabeça. E ele disse que ele passou aquele tormento durante vários dias. Porque obviamente o pai chegou em casa, perguntou quem tinha quebrado, ninguém sabia. Só que ele não conseguia descansar. Ele falou, eu não conseguia descansar porque aquilo ficava na minha mente. E além disso, eu tinha a opressão de ter que ficar fazendo o trabalho dela. E o meu. E ele disse que um dia ele não aguentou mais assim, quer saber? Hoje é o dia que eu quero apanhar uma surra, mas eu quero acabar com esse negócio. E ele vai até seu pai. E ele confessa. Pai, sabe aquele negócio que quebrou ali? A gente ficou quieto, disse que não era ninguém, que tinha sido o vento e tal. Não fui eu. Eu fui mexer onde não devia e eu deixei cair. O pai me perdoa. Só que eu não aguento mais ficar com isso aqui, porque... Daí ele contou o que estava acontecendo. E o pai diz assim, você não deveria ter mexido onde não era para mexer. Você quebrou, isso foi muito ruim. Mas pior do que isso, foi você não ter vindo no mesmo dia falar comigo. Porque olha só o que você sofreu, que você não precisava ter sofrido. Ele não apanhou, levou um sermão, obviamente, do pai, que é a consequência que sempre vem. Mas ele não contou nada para a irmã, e disse que naquela noite, quando terminaram de jantar, a mãe diz assim, junta a louça aí, nega, e vai lavar. Ela olhou para ele e disse assim, eu estou perdoado. Nunca mais você vai me escravizar. E o que eu quero que você faça hoje no final desse culto é que quando Satanás olhar para você e fazer assim, ó, eu sei quem você é e eu sei o que você fez no verão passado, você levanta o dedo e diz assim, aqui não, Satanás, porque eu já confessei para o meu pai e ele me perdoou. Se coloca de pé em nome de Jesus comigo. Oh glória.